Pode? Pode, Elaine? Pode? 1, 2, 3. Boa noite, igreja. Ótima noite. Vamos nos levantar e vamos cantar ao Senhor. Firme nas promessas do Senhor. Hino número 177. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Cantemos. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Vamos cantar juntos. Firme. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegra em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia. Somos lavados e remidos neste sangue precioso de Jesus. Vamos Algo mais que a cantar o neve. hino 269. Sobre este sangue que nos purifica. Seja bendito o Cordeiro. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue
Boa noite, irmãos da igreja. Pode sentar, por favor. Mateus, você faz o... Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Faz Efésios. no lugar do violão? Capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao 10. É uma alegria imensa estar na casa do Senhor, para adorar, para servir esse Deus que tanto fez por nós. Vamos cantar um hino aí. Deus deu a vida por nós, né? Jesus Cristo veio, se tornou homem, e aqui passou, sofreu, morreu por cada um de nós. Isso é motivo de gratidão, de louvor a esse Deus que tem feito tanto por cada um de nós. Diz assim esse texto. Vamos colocar de pé, amado, por favor, mais uma vez. Vamos fazer esse texto alternado. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos... Amém. O irmão já tirou um tempinho para pensar nesse texto, já meditou nesse texto, como esse texto fala profundamente em nossas vidas, e ele deu a vida por nós, dando nós nossos delitos e pecados, mortos, como diz o texto. O Senhor morreu na cruz por nós, para nos dar vida, e vida é abundância. Hoje é um dia de ceia. É um dia que a gente tem que refletir sobre esse sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Eu queria, nesse momento, convidar você para que curvasse a sua cabeça e colocasse diante de sua vida. Vamos ter um momento de oração, de confissão de pecado, pedir ao Senhor que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, em nossos corações, e que nós possamos a cada dia mais andar em obediência, caminhando junto a Ele. Pai amado, nós agradecemos, Pai, por essa oportunidade. Te agradecemos, Senhor, pela nossa salvação em Cristo Jesus, pelo Teu Filho amado que na cruz do Calvário derramou Teu sangue pelas nossas vidas. O Deus, é motivo de gratidão, de louvor ao Teu santo nome. Nós não merecemos isso, Pai, mas por causa da Tua graça, da Tua bondade, da Sua misericórdia, o Senhor um dia nos alcançou. Como diz o texto, o Senhor nos tirou, Deus, dos nossos delitos e pecados, nós éramos mortos, Pai, mas o Senhor nos resgatou, ressuscitou, Deus, nos deu vida em abundância. Esse é motivo de gratidão, de louvor ao Teu santo nome. Nós queremos nesse momento, Pai, pedir perdão do nosso pecado, mesmo diante de um texto desse, nós ainda pecamos, somos falhos por causa da nossa fraqueza, por causa da nossa natureza pecaminosa, mas queremos agora, em nome de Jesus, como a igreja, confessar os nossos pecados, pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que tenha misericórdia de nós, Pai, como diz o salmista no Salmo 51, cria em nós, Pai, cria em nós um coração puro, e renova dentro de nós um espírito inabalável, restitui nós, Pai, em nome de Jesus, a alegria da salvação,
Faça isso na minha vida, faça isso, Pai, em nome de Jesus, na vida da tua igreja, Pai. Que nesse momento clama ao Senhor, pedindo perdão. Ó Deus, que nós possamos chegar diante do Senhor, com nossos corações limpos, nossas mentes limpas. Que teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, faça em nós uma transformação. Ó Deus, muda o nosso caráter, muda o nosso modo de pensar. Nos faz homens e mulheres tementes ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, pedimos também que nesta noite o Senhor venha ministrar em nossas vidas, através, Pai, de cada ato que será oferecido ao Senhor. Que hoje, Pai, seja uma noite de salvação, uma noite de libertação, uma noite de cura. Não permita que saiamos daqui da forma que nós chegamos, mas que nós saímos daqui, Pai, transformados, edificados com aquilo que vamos ouvir do Senhor. Muito obrigado por este momento. Muito obrigado, Pai, por cada família que está presente aqui e por aquelas que estão ainda a caminho, Pai. E nos abençoa neste culto. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém, Senhor, e amém. Irmãos, nós vamos ter um momento agora de dízimos e oferta. O texto de 2 Coríntios 9, 7, ele fala que nós devemos contribuir, ofertar com alegria, não por necessidade, não por obrigação, mas por gratidão a Deus por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Deus tem nos abençoado, Deus tem sido um Deus generoso conosco, e nós devemos agradecer a Ele. Esse momento de dízimos e oferta, amado, é um momento também de gratidão a Deus, de louvor a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Então eu convido a você, se você veio nesta noite preparado para dizimar, para ofertar, que você venha com gratidão, venha em alegria, como diz a palavra do Senhor ali em 2 Coríntios. Amém? Somos gratos ao Senhor, eternamente gratos a Ele.
Jesus Cristo será sempre nossa canção. Maravilhoso, Senhor. Tu serás sempre a nossa canção. Aleluia. Glória a Deus. Pai amado, nós Esse é meu agradecemos o respirar, Senhor por esse Fá maior. momento Aí depois de sobe para dízimo e sol. oferta, Senhor. Nós queremos agradecer. Pedir ao Senhor em nome de Jesus que o Senhor abençoe esses dízimos e ofertas, que esse dinheiro seja aplicado na Tua obra, Deus, para crescimento, para evangelização, para, Deus, que Tua palavra seja pregada nessa cidade. Pedimos também em nome de Jesus que o Senhor, Deus, abençoe as pessoas que puderam dizimar e ofertar nesta noite. E também, Pai, que a Tua mão poderosa esteja estendida sobre as vidas daqueles que hoje não puderam, ó Deus, contribuir com a Tua obra, mas que o Senhor possa estar abençoando, abrindo portas de emprego, dando condições a essas pessoas. Abençoa esse dinheiro para que ele possa sempre ser bem aplicado na Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Tu és a nossa razão, Senhor. Tu és o motivo de estarmos aqui. Quebranta nosso coração diante da Tua presença e diante dessa realidade. Tu és o único digno de ser louvado, adorado. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este meu pão, Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem Ti. Estou sem Ti. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito Este é o meu pão, Jesus, Jesus, Tu és meu pão, Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem Ti.
Amém, igreja pode sentar. Irmão, vamos deixar a parte de avisos para depois da mensagem. A gente vai passar para a mensagem agora e o aviso vai ser após a ceia. Quando terminar a ceia, os irmãos aguardam um pouquinho, a gente vai fazer os avisos. Amém? O pastor Miquel está viajando e volta amanhã. Quem vai trazer a palavra do Senhor aos nossos corações é o presbítero Zé Alfredo. Eu queria convidar você que curvasse sua cabeça nesse momento especial do culto, amado, quando Deus ministra aos nossos corações. Essa é a parte primordial do culto, os louvores, adorações, mas a parte da mensagem, da palavra de Deus, é um momento que a gente tem que deixar nossos corações quebrantados, nossa mente voltada para aquilo que o Senhor preparou nesta noite para nossas vidas. Eu queria convidar você, em nome de Jesus, que curvasse sua cabeça e pedisse ao Senhor, Espírito Santo, que nesta noite, através do presbítero Zé Alfredo, Ele venha ministrar em nossas vidas. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor, já por tudo que houve aqui neste culto, pelos cânticos, Deus, pelas orações, mas nesse momento nós vamos ouvir a Tua palavra, e nós queremos, em nome de Jesus, pedir ao Senhor, Pai, que através do Teu servo José Alfredo, aquilo que o Senhor colocou no coração dele, o Senhor usa o Teu servo para ministrar em nossas vidas. Ó Deus, deixa nosso coração quebrantado, Deus, nossos ouvidos aguçados, aquilo que o Senhor já preparou para esta noite. Ó Deus, que nós não saímos daqui, Deus, de forma nenhuma da forma que nós chegamos, mas que a Tua palavra venha fazer efeito em nossas vidas, venha nos impactar nesta noite. Então, em nome de Jesus, Pai, abençoa o Teu servo, use ele, Deus, que o Teu Espírito Santo venha através dele ministrar em nossa vida nesta noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém. Boa noite, queridos. Hoje é um desafio, porque eu tenho hora para terminar. E você dá um microfone para um cara falar e com hora para terminar é muito complicado, principalmente se essa pessoa é José Alfredo. Mas eu espero que Deus dê graça a vocês nesta noite, tá bem? Mas antes de nós entrarmos na nossa lição, no nosso sermão, eu quero saber se tem algum visitante hoje pela primeira, segunda ou terceira vez. Você pode levantar sua mão, nós gostaríamos de conhecer você. Não tem ninguém? Primeira? Tem um lá atrás, muito bem, por favor. Tem mais outro ali? Aqui mais um ali. Por favor, você que está do lado aí, dê um abraço, cumprimente, dê boas-vindas. A nossa oração, o nosso desejo é que Deus o abençoe nesta noite, que Deus, de alguma forma, possa falar ao seu coração, que você possa sentir-se bem. Você está não num lugar qualquer, mas você está na casa de Deus, você está diante do Senhor dos Senhores, dos Reis, e Ele merece toda a nossa adoração, merece todo o nosso louvor, merece toda a nossa reverência e merece, acima de tudo, a nossa presença. Ele gosta. Nosso Deus é um Deus relacional. Ele gosta de se relacionar com pessoas. Ele não fica apenas no alto e sublime trono. Não, Ele está lá, mas Ele está presente aqui também pela ação do Espírito Santo. Então, você se sinta bem. E é um prazer muito grande para nós recebê-lo nesta oportunidade. Eu gostaria depois de conhecê-lo pessoalmente, ok? Nós vamos ler um texto bíblico em 1 Timóteo, capítulo 1, no verso 3 ao verso 7. Eu vou ler numa versão um pouquinho diferente daquela que nós costumamos ler. Eu vou ler numa versão chamada Nova Almeida. Não é? Ela tem uma vantagem, ela coloca os verbos na primeira pessoa. Então, não tem vós, tem você. Então, é um pouquinho diferente, mas o sentido é exatamente o mesmo, ok? 1 Timóteo, capítulo 1, do verso 3 ao verso 7, diz-nos assim a palavra do Senhor. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, e nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo desta demonstração é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas
e se perderam em discussões inúteis ou em loquacidades fúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Pai de amor, a Tua palavra está diante de nós, Senhor. E a leitura dela, Senhor, só a leitura já é fonte de bênção, já é fonte de graça, Senhor, mas queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Então, Senhor, prepara os nossos corações, Senhor. Prepara o meu coração. Faz dele sensível, Senhor, a Tua palavra nesta noite, Senhor, para que possamos entender, ó Deus, melhor a nossa caminhada cristã e, de alguma forma, Senhor, ao longo da nossa vida, nos tornarmos um pouquinho mais parecido contigo, Senhor. Fala, Senhor, nessa noite, nos abençoe com a Tua palavra, Senhor. É como oramos, é como te pedimos, no nome precioso de Jesus, a verdade. Amém, Senhor. Esse texto, queridos, Paulo faz para a gente poder entender melhor esse texto, eu teria que fazer um pequeno contexto, né? As cartas pastorais, né, são 3, né, as cartas pastorais de Paulo. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. São as chamadas cartas pastorais, porque ele escreveu para 2 pastores, Timóteo e também Tito. Né? A grande questão é aonde que se encontram ou aonde que se encaixam essas cartas pastorais por exemplo, no livro de Atos. Né? Atos termina com Paulo preso em Roma. Paulo, ele vai para Jerusalém, ele sabe que lá em Jerusalém ele será preso, ele é preso em Jerusalém, e ele volta então, ele é levado então para Roma, e lá em Roma ele fica preso 2 anos numa prisão domiciliar. Roma permite que ele fique preso em casa, e nessa prisão ele recebe os irmãos da igreja, tinha culto na casa dele, ele só não podia sair de casa. Né? E ele estava também preso a um soldado romano dia e noite. Então havia um quarto de soldados ali com ele, oportunidade que ele evangelizou toda a guarda pretoriana. Mas depois que ele sai da prisão, depois desses 2 anos ele sai da prisão, ele tem um projeto, um propósito de vida. E você pode ver lá no final de Romanos 14, vai dizer que Paulo tem um projeto de ir até a Espanha. Então, segundo os melhores estudiosos, Paulo sai da prisão, pelo ano 62, e ele vai então à Espanha. Da Espanha ele desce e vai para a região da Macedônia, de onde ele escreve esta carta para Paulo. As cartas paulinas, essas cartas pastorais, elas não encontram, por exemplo, referências no livro de Atos. Atos narra a 1ª, 2ª e 3ª viagem de Paulo, e termina com Paulo na prisão. E os estudiosos entendem que há uma quarta viagem missionária, que é justamente essa que Paulo faz, de quando ele é solto em Roma, vai à Espanha, volta para a Macedônia, e depois não se sabe precisamente em que situação ou em que local ele é preso novamente, e volta para Roma preso uma segunda vez, quando então ele é morto, e ele é martirizado e morto, provavelmente pelo ano 67 ou 68. Então, de 62 a 67 ou 68, Paulo faz esta quarta viagem missionária, aonde ele escreve pelo menos essas 3 últimas cartas dele, as cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 e Tito. E é nesse contexto, que ele coloca que estava de viagem rumo à Macedônia, quando te roguei que ficasses ou permanecesses ainda em Éfeso. Paulo tinha uma preocupação com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi uma igreja que Paulo mais tempo ficou. Atos revela que Paulo ficou aproximadamente 3 anos nessa igreja, nessa cidade, pregando o evangelho. Era uma capital da província, era uma igreja, era uma cidade extremamente relevante no Império Romano. A partir de Éfeso, Paulo evangeliza toda a Ásia. Aquelas 7 cartas, aquelas 7 igrejas da Ásia, do Apocalipse, elas foram criadas a partir do ministério de Paulo em Éfeso. Então, era uma igreja relevante, era uma igreja forte, e Paulo tinha preocupações com esta igreja. Então, ele deixa na igreja de Éfeso, para ser o seu pastor, o seu principal colaborador.
aquele a quem ele considerava como seu filho na fé, como alguém que era extremamente ligado a ele, e realmente o era. Timóteo era extremamente ligado a Paulo. Então, Paulo, não temos a razão, mas por alguma razão, Paulo ouviu dizer, ficou sabendo que Timóteo desejava sair daquela igreja. E ele então escreve a Timóteo, disse, e recomenda e pede a Timóteo, não é? Ele diz assim: roguei permanecesses ainda em Éfeso, com uma missão extremamente relevante. Ele diz, a fim de admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Paulo estava preocupado com os caminhos que a igreja de Éfeso estava tomando. Paulo estava preocupado com um princípio, talvez, de ensino gnóstico, que iria trazer, ou que queria apresentar uma nova revelação. Paulo estava preocupado com ensinos ascéticos que estavam acontecendo naquela igreja. Paulo estava preocupado, como vamos ver mais adiante, de ensinos de fábulas, que ele vai dizer em Tito, de fábulas judaizantes e de genealogias que ficam andando em círculo e não levam a lugar nenhum, não edificam, a igreja não cresce e só promove dissensões, só promove discussões, só promove divisões na igreja. Paulo pede então a Timóteo que permaneça lá, para que ele admoeste essas pessoas. O texto não diz quem são essas pessoas. A carta era também para ser lida na igreja. Então, provavelmente, a hora que Timóteo lesse a carta, o capuz ia cair, não é? A gente imagina que tenha acontecido isso, não é? Mas não diz quem são essas certas pessoas. Mas Paulo está preocupado com elas. A palavra admoestar que Paulo usa aqui, Paulo vai buscar essa palavra no vocabulário militar. É uma palavra extremamente incisiva, não é? Ela é uma palavra extremamente dura, não é? Ela significa, literalmente, dar ordens rigorosas. A intenção de Paulo é que Timóteo fosse incisivo na sua admoestação. Paulo não tinha que dizer, olha, por favor, deixa de fazer isso. Não faz isso não, vai devagar. Não, Timóteo tinha que ser incisivo. Não, não e não. Timóteo tinha que, de algum modo, pôr freio a essa situação que estava começando a surgir na igreja e que, de alguma forma, precisava ser interrompida, de alguma forma, precisava ser dado um final nelas. E Paulo pede que Timóteo faça isso e o faça de maneira incisiva, de maneira rigorosa, de maneira que não fique nenhuma dúvida no que tinha que ser feito e no que não tinha que ser feito por parte daquela igreja em Éfeso. E quando Paulo, ele vai dizer, olha, a fim de que não ensinem outra doutrina. O que Paulo estava impedindo? Qual era o objetivo de Paulo quando ele diz a Timóteo, admoeste para que não ensinem outra doutrina. Isso é extremamente perigoso, irmãos. Paulo havia detectado que pessoas estavam se levantando na igreja para falar coisas que não eram pertinentes, para ensinar coisas que não estavam de acordo com os ensinos apostólicos e muito menos com aquilo que Jesus havia deixado. Estava ensinando coisas que eram conflitantes com o Velho e o Novo Testamento, que estava sendo formado naquela época. Então, de alguma forma, era preciso que essas pessoas fossem caladas. De alguma forma, era preciso que essas pessoas fossem silenciadas, porque elas estavam pervertendo a igreja, elas estavam tumultuando a igreja, elas estavam desviando a igreja do bom caminho. Paulo fala também de fábulas e de genealogias, para que a gente possa entender bem, queridos, o caráter desse ensino. Avança um pouquinho na sua Bíblia, capítulo 6, do verso 3 a 10. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado,
nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fins, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O apelo de Paulo é enfático. Se você ler o verso 11, ele diz assim: tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Paulo está preocupado, queridos, com ensinos que pudessem e que viessem a perverter a igreja e que viessem a mudar a igreja e a descaracterizar a igreja do Senhor Jesus. Nem se ocupem com fábulas e genealogias. Rapaz, tem um relógio aqui na frente da gente, irmãos. E eu lembrei do Everson agora. Quem disse? Tem misericórdia. Não cheguei nem... Vamos acelerar o negócio aqui, né? Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Segundo o Dr. Kelly, em seu comentário, tais fábulas teriam a ver com interpretações alegóricas ou lendárias do Antigo Testamento, centralizados, algumas delas, em árvores genealógicas dos patriarcas. Escrevendo lá no capítulo 4, 7, ele diz: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Em 2 Timóteo 4,4, ele vai dizer: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Uma mentira, muitas vezes contadas, queridos, acaba virando verdade para muita gente. Acaba virando verdade para muita gente. De tanto ouvir fábulas, de tanto ouvir fábulas, de tanto ouvir fábulas, quando você entra com a verdade, a pessoa recusa. Evita, diz ele no capítulo 3, verso 9, evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. O mais certo, segundo o Dr. Kelly, é tomar essas duas palavras em estreita conexões. Por genealogia, Paulo quer dizer genealogia mesmo. O judeu sempre deu muita importância à genealogia, principalmente depois do exílio babilônico. Principalmente depois do exílio babilônico. Eles começaram a dar uma importância muito grande à genealogia, de forma que eles só consideraram judeus genuínos aqueles cujas pessoas pudessem comprovar a sua genealogia, lá até os patriarcas. Daí surgem os samaritanos. Os samaritanos eram meio judeus. Eles tinham origem judaica. Eles se formaram no tempo do exílio e eles não puderam demonstrar a sua genealogia. Então eles foram alijados. É fato, a mulher samaritana é uma prova clássica disso, né? Ela vai dizer para Jesus: o nosso pai Jacó abriu esse poço. O pai Jacó era do judeu, não era do samaritano. Mas eles também tinham toda essa raiz, e eles sabiam disso, né? Para Paulo, tudo isso eram especulações vãs, que não levavam a nada. Mas qual o objetivo, querido, dessa admoestação? Não era que simplesmente Timóteo admoestasse por admoestar. Havia um objetivo, havia um propósito. Paulo estava alertando, mas tem um aspecto positivo nessa admoestação. Era para estabelecer o verdadeiro amor no meio da igreja. E você pode ver isso no verso 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. O espírito de inveja, de provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações, mentes de homens pervertidas, privadas da verdade, como diz lá no verso 4 e 5, não é?
do capítulo 6, eles precisam agora serem substituídos pelo amor que emana de Deus e que somente pode brotar de um coração puro, de boa consciência e de uma fé sem hipocrisia, queridos. Deus e amor é a essência de Deus. O amor é um dos atributos divinos que Ele transfere ao homem. Mas este amor divino, queridos, ele só encontra guarida naquele que tem o coração de Jesus. Naquele que tenha Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Esse pode dizer que tem esse verdadeiro amor. O grego tem 3 palavras para amor. Eros, que é aquele amor erótico. Filéu, que é o amor de filho, o amor de irmão, né? E ágape, ou agapau, como alguns, que é exatamente o amor divino, que caracteriza aquele amor sacrificial de Jesus, que morreu na cruz por nós. Aquele amor é o amor ágape, é aquele amor de entrega, sem esperar nada em troca. E é isso, queridos, que nós precisamos ter, esse amor que só pode brotar, queridos, que só pode brotar de um coração puro, de uma consciência, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Sobre um coração puro, uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia, são temas para outro tempo, né? Agora não dá mais, né? Então vamos avançar, né? Mas o que vai, queridos, nos blindar, o que vai permitir que os nossos ouvidos e mentes não sejam contaminados com tais ensinos, é justamente esse amor que emana de Deus como fruto de um coração puro, como fruto de uma consciência boa, como fruto de uma fé sem hipocrisia. Não adianta nada você dizer que tem amor, não adianta nada você falar que ama a igreja, que você ama o seu irmão, se o seu coração não é puro, se a sua consciência não é boa, se a sua fé é uma fé hipócrita, é uma fé de fingimentos. Em Tito, Paulo vai dizer que a consciência de tais homens era corrompida, era uma consciência podre. É o termo lá no grego. É uma consciência podre. De que vale isso? Não vale nada. Se isso acontece com você, você está suscetível de aprender essas falsas heresias, você está suscetível de ficar andando em círculo, discutindo genealogias, tipo, quem veio primeiro, se o ovo ou se a galinha. Isso é irrelevante, isso não edifica, isso não traz crescimento. É preciso que você esteja blindados, queridos, para que não venha a ter isso na sua mente. Por último, queridos, eu gostaria de compartilhar o versos 6 e 7. O terceiro e último aspecto que quero destacar é quanto à recusa em aceitar o ensino verdadeiro da palavra. Veja o texto. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem e nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. O desvio, querido, caracterizado no verso 5, é este amor que emana de Deus como fruto de um coração puro, uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia. Quando você se desvia deste amor, que é fruto desse coração, que é fruto dessa consciência, que é fruto dessa fé, você vai começar a passar por loquacidade frívolas. E sabe o que é loquacidade frívola? Eu fui buscar no dicionário. Qualidade de quem fala muito ou tem facilidade para se expressar verbalmente. Tendência a falar excessivamente, muitas vezes de forma inoportuna ou inconveniente. Isso que é loquacidade. Blá, 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 blá. Fala muito, tem boa dicção, tem bons argumentos, mas fica andando em círculo e não leva a lugar nenhum. Frívolo, que não tem importância, inútil ou superficial. Opiniões frívolas, que se preocupa com coisas sem importância, que se comporta de maneira incoerente e inconsistente. Fala muito o que não tem importância. Fala muito o que é superficial. Fala muito
o que não tem coerência, o que não tem constância. Paulo expressa sua preocupação com certas pessoas que se intitulam mestre da lei, mas que, na verdade, não sabem e muito menos compreendem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. É como se eles tirassem recortes de textos bíblicos e, a partir daí, fazem uma exegese equivocada, seja extraindo da lei do Antigo Testamento mitos fantásticos, aliás, muito comuns na literatura judaica, ou preceitos ascéticos, como você pode ver no capítulo 4, versos 3 e 4, que diz: proíbem casamentos e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Este é um ensino ascético. Você tem que ficar aqui, você não pode casar, você não pode comer isso, você não pode fazer isso, você está impedido de fazer aquilo, e por aí vai. Irrelevante, queridos, não vale nada contra a imoralidade, não vale nada contra a concupiscência do coração, não vale nada, 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 nada. E muitas das vezes, queridos, nós estamos dando um extremo valor a isso. Com isso, queridos, demonstram tais mestres que não aprenderam a essência do próprio Testamento, do Antigo Testamento, e muito menos aprenderam o novo Evangelho anunciado por Jesus Cristo. Fazem recortes aqui e ali, tiram textos bíblicos fora do contexto bíblico para ensinar coisas sem nem pretexto, sem pé nem cabeça. E se você não está, querido, revestido deste amor que procede, volto a dizer, de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sem hipocrisia, você vai ser enganado. Você vai ser iludido, achando que está num grande evento, achando que está aprendendo grandes lições, mas está sendo solapado por um falso ensino. Desejo concluir, queridos, chamando a atenção dos irmãos para o fato de que ainda hoje, temos certas pessoas que perderam a essência do verdadeiro amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé sem hipocrisia, e que tentam impor ritos, modismos, questões irrelevantes, fazendo-se passar por mestres, mas totalmente perdidos em sua teologia. Buscando, queridos, muitas vezes, resgatar um conceito ou um preceito judaico e reintroduzi-lo na igreja do Senhor. Ou, o que é pior ainda, flexibilizando e contextualizando o pecado. Adultério passa a ser um simples caso e um namoro permeado de relações sexuais ilícitas passa a ser uma amizade colorida. Pelo menos foi assim no meu tempo, né? Não sei agora. Talvez já tenha até inventado uma coisa nova. A falsa doutrina, queridos, as fábulas e genealogias ainda estão entre nós, travestidas de modernidade, travestidas de politicamente correto, travestidas de algo contemporâneo e atual. Nós precisamos estar blindados a estas coisas. A única forma, queridos, de não cairmos em tais armadilhas é buscando um coração segundo o coração de Deus. Talvez devêssemos, como o salmista falou, humildemente, suplicar ao Senhor: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim alguma coisa, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me, Senhor, pelo caminho eterno. Mais do que nunca, queridos, nós precisamos ter um coração que seja um coração segundo o coração de Deus. Porque só assim, irmãos, nós estaremos blindados deste ensino. O pastor pode pregar, eu posso pregar, o Everton, o Jonathan, o Joaquim e o pregador que fosse. Se o seu coração, queridos, se o seu coração não estiver afinado, alinhado com o coração de Deus, aonde que a palavra de Deus vai repercutir no seu coração?
ele vai encontrar um solo duro, ele vai encontrar um solo rochoso, ele vai encontrar um solo que não vai ser fértil para o crescimento da palavra de Deus. E aí o risco é de você estar ouvindo fábulas, genealogias, histórias e o que é pior, ficando encantado com elas. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Que nós, queridos, tenhamos um coração quebrantado diante do Senhor. Nós tenhamos um coração, queridos, receptivo à palavra do Senhor. Um coração puro, um coração sensível. Tenhamos uma fé sincera, queridos, sem fingimento, sem hipocrisia, porque é o único meio, queridos, que Paulo nos mostra aqui, de nos blindarmos contra esses maus mestres, contra esses falsos mestres, que ainda hoje permeiam a igreja do Senhor Jesus. Sonda-me, ó Deus, verifica, sonda o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. Vamos orar. Senhor Jesus, a Tua palavra nos exorta, ó Deus, a buscarmos um coração segundo o Teu coração, Senhor. Tua palavra, ó Deus, nos exorta, Senhor amado, a buscar em Ti, Senhor, a fonte do verdadeiro amor, Senhor, para que nos blindemos, Senhor amado, para que saibamos, ó Deus, resistir, Senhor, a esse canto da sereia, desses ensinos, ó Deus, equivocados, errados, ó Deus, que muitas vezes permeiam pelo povo de Deus, ó Pai. E que se nós não estivermos, ó Deus, alinhados, ó Deus, se nós não tivermos, ó Deus, firmes na Tua palavra, firmes, ó Deus, em Ti, nós seremos facilmente enganados e iludidos e seremos, ó Deus, e facilmente nos desviaremos do Teu caminho. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós e dá-nos, Senhor, um coração segundo o Teu coração, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Quero convidar o reverendo Filadelfo para ministrar a ceia do Senhor para nós. Você tem alguns minutinhos, Filadelfo. Eu corri, Filadelfo. Amado, nós louvamos a Deus, mas ali, diante do quadro, eu tenho 3 minutos. E é um pouquinho difícil você falar das coisas de Deus correndo, né? E eu gostaria que o projetor colocasse lá, Lamentações de Jeremias 3:21. Eu gostaria de pedir ao Ministério de Louvor que voltasse com o hino 177, firmes na promessa de Jesus. A mensagem diz que eu e você temos que ter firmeza e convicção daquilo que cremos, né? Lamentações de Jeremias fala de algo que eu e você precisamos entender. Este momento de ordenança não é algo para a gente, porque tem que se fazer, não, é para que eu e você tenhamos em mente que a nossa esperança, e Paulo fala isso lá na sua carta, que o presbítero José Alfredo falou, no capítulo 1, ele termina, Jesus Cristo, a nossa esperança. No cantor cristão Salvo o Melhor Juízo, existe um hino que diz, nossa esperança é a sua vinda. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, sobre se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Ele fala no capítulo 11, texto que Jesus repete, nós vamos fazer em memória dele. Hoje eu tinha um compromisso às 11 horas, só percebi que não estava no compromisso quase 2 horas da tarde. Traz à memória o que nos pode dar esperança. E a esperança, irmãos, é Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que eu e você precisamos entender. Para alguns teólogos reformados, a ceia do Senhor deveria ser todos os dias, para que nós trouxéssemos à memória o que nos dá esperança. E Paulo também fala na sua carta, né, com respeito, se a nossa esperança no Senhor Jesus está nesta vida, nós somos dos miseráveis dos homens. Não, irmão, Jesus não veio e morreu por mim e por você, por causa desses dias que passaremos aqui.
Ele veio e prometeu, por isso que eu pedi que repetisse firme na promessa, que na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou lá teria dito, porque vou prepará-la para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é a razão da minha e da tua esperança, meu irmão. É Cristo Jesus. Não há outro em que eu e você possamos recorrer. Quero traz para a tua memória Filipenses 4:8. Coisas boas, dignas. Traz para a tua memória que este momento aqui é singular. Hoje pela manhã, na igreja de Tangará, nós falávamos sobre justificação. E quando você observa, Pedro fala para mim e para você, de onde nós viemos. Nós estávamos mortos, acabamos de ler aqui, mortos nos nossos delitos e pecados. Mas o Senhor nos restaurou. Ele não levou em consideração o meu e o teu currículo. O que ele levou, Deus levou, foi em consideração João 3,16. Por isso eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E a minha e a tua esperança é a volta do Senhor. Ele virá com poder e glória. Ele virá para buscar os seus. Amados, está aqui um dos simbolismos para mim e para você. O pão, né, e o cálice do Senhor. Pelo que eu estou vendo aqui, eles estão separados. Eu pensei que já viesse naquela moda, né, na modernidade. E nós temos 3. Irmão. Estamos... Sim. Júlio. Diácono Júlio à direita, aquele da direita? Certo. Ele tem problema no ombro, hein? João, qual João? João da bicicleta? Ele quase nos atropelou hoje, irmãos. Na entrada, ele entrou com tanta velocidade na igreja, que eu e o diácono Júlio nos assustamos, né? Amados, em memória, ele diz lá em 1 Coríntios, fazer isto em memória de mim. É em memória dele. Não é um rito, costume, não, é em memória dele. E para ele são todas as coisas. Pode e deve participar qualquer membro de qualquer igreja, esse qualquer não é diminutivo, mas de igrejas que a centralidade seja Cristo Jesus. Pode e deve. Eu não sei como foi a sua semana que passou, talvez você esteja engasgado com alguma coisa. Isso não te impede de participar, porque João diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Eu não vou deixar de participar por um problema que aconteceu, porque eu estou fazendo em memória, para a memória, eu trazer a minha esperança em Cristo Jesus. Você não tem texto bíblico que apoie que você não participe da ceia do Senhor. Ele só manda que você examine a si mesmo. Ninguém examina ninguém. É você de autoconsciência. Então pode e deve participar. Qualquer membro de qualquer igreja coimã. Isto não é privilégio da igreja, primeira igreja presbiteriana de Cabo Frio. PIP. Agora é PIP, não é mais IPCF. Tem que ter isso na memória. Essas coisas modernas. O irmão Maico me explicou a razão, e a irmã também explicou a razão à igreja. Então deve participar. E nós vamos orar, agradecer a Deus. Jonathan está aí? Eu não estou vendo, a minha vista não está muito... Está não? Então vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Senhor, em memória de Ti que nós vamos participar. Isso não é um rito, um conceito teológico nosso. É a Tua palavra que nos ordena que devemos fazer em memória de Ti. Portanto, Deus, traz a nossa esperança que é Cristo Jesus. Eu quero ter no meu coração, eu quero ter na minha mente, que só em Cristo Jesus há salvação através da Tua promessa e palavra para nossas vidas. Perdoa-nos nossos pecados, Senhor. Tenha misericórdia de nós, porque nós carecemos de Ti. Em Cristo Jesus. Amém. Um aqui, o pão lá, e vocês vão ficar ali, hein? Rapaz,
nós não podemos esquecer, irmãos. Né? Tá, então vou precisar de outra aqui. Júlio, segura, meu filho. Né? Presbítero Marcos, esse eu vi. Vem cá, meu irmão. Vamos trabalhar. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Então, ajuda-nos aqui. Né? Nós vamos precisar. Amado, o rito, você fica agora, não tem problema não. Fica logo com os dois, né? Ajuda-nos. Amados, a maneira, o modo operandi, nós já sabemos, sairemos pela lateral da igreja e retornaremos pelo centro, ok? Pode soltar, DJ, pode soltar a música. 177. Eu pedi esse porque é gostoso. Firme na promessa, meu irmão. Oh, louvado seja Deus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, firme pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar, mesmo em tempestades vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz, cada dia mais me eleva em sua luz, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus. Louvado seja Deus.
obrigado. É a memória dele. O pão, que representa o seu corpo. E o suco de uva, não sei qual é a marca, mas eu espero que seja de boa linha. Representa o seu sangue. E ao fazer isso, eu estou dizendo para mim mesmo, eu tenho esperança viva no Senhor. Firme, firme. Podemos ter N problemas, como cantamos aqui, mas o Senhor cuida de nós. Salmo 46, 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é Deus. Portanto, comamos e possamos beber. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós somos gratos por tudo que temos. Somos gratos a Deus por tudo que temos. Meu tesouro maior deste mundo é um hino de mais de 30 anos. Eu sou grato. Seja grato a Deus. Presbítero Joaquim vai dar as instruções da semana, acompanhem, no nosso. A igreja pode sentar. Pedir aos irmãos para colocar na transparência ali os avisos da semana, por favor. Irmãos, próximo domingo vai ter um almoço, o coral que está organizando esse almoço. É uma feijoada, mas é para toda a igreja. Inclusive pode encomendar para levar para casa. Vai ser uma feijoada para toda a igreja, promovido pelo coral, no próximo domingo após a EBD. O valor é R$20, tá, irmãos? R$20 vai ser o valor dessa feijoada. Pode passar, irmão. Dia 14 de junho, dia da igreja perseguida, no culto das 19h30. De julho, de 14 a 18 horas, capacitação para palhaços de hospital. Esse é um trabalho evangelístico, a inscrição com o Ministério de Missões. Os irmãos que estiverem interessados em se capacitar para fazer missões, em participar em visita em hospitais, procure o grupo de missões. Está ali mais detalhado ali. Tá, meu irmão? Acampamento das mulheres, em agosto, dia 9 a 12 de outubro, dia 12 de agosto, acampamento das mulheres. A data que não está ali, não dá para me ver daqui. De 9 a 12 é o acampamento dos jovens. É difícil de ver ali, eu acho que botar também é difícil de ver. Tá bom, irmãos? Essa semana vai ter o estudo bíblico, quinta-feira, o pastor está de volta amanhã, se Deus quiser, na quinta-feira tem estudo bíblico. É isso mesmo, desculpa aí, amado. Quinta-feira, jantar dos namorados, né, mano? Marcos ali, aquele, né? Então, amado, quer algum recado para dar aí, Marcos? Está tudo certo? Tá, quinta-feira, irmãos, jantar dos namorados, vai ser ali no restaurante, ali no espaço social da base, ali em São Pedro da Aldeia. Melhores detalhes, os irmãos podem procurar o presbítero Marcos, a tua esposa Keila, ali o Zé Alfredo, a Ilma, são as pessoas que estão aí na frente desse trabalho ali. Então, quem comprou aí a sua entrada lá, quinta-feira, vai ser nosso jantar dos namorados, né? E as semanas que só tem só isso mesmo. Ok? Vamos nos colocar de pé, nós agradecemos a visita de todos, os irmãos que estão nos visitando, muito obrigado pela visita, que Deus abençoe a sua vida, e que você volte sempre, vai ser um prazer receber você aqui. Desejamos a todos uma semana abençoada, próspera, que Deus esteja abençoando a sua vida, seu lar, no seu trabalho, que Deus esteja cuidando poderosamente da sua vida. Vamos nos colocar de pé, orar, pedir ao pastor que esteja orando, empreendendo a bênção apostólica, em nome de Jesus. Senhor,
Nosso desejo era ouvirmos a Tua voz, através da Tua palavra. E a Tua palavra é clara, Senhor. Ajuda-nos a não divagarmos essas questões teológicas que não levam a lugar nenhum. Ajuda-nos, ó Pai, a irmos para a cruz de Cristo, estar nele e com ele em nossas ações. Ajuda-nos, ó Pai, a glorificarmos o Teu santo nome, porque nós precisamos, Cabo Frio precisa ver uma igreja autêntica biblicamente, e não de brincadeira de blá blá blá. Senhor, em nome de Jesus, desperta a liderança deste município para o comprometimento com a Tua palavra, porque é ela que diz, o salmista nos ensina: escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Que a maravilhosa graça de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada coração, hoje e pelos séculos dos séculos sem fim. Amém.